Vamos ler com a ajuda do Senhor, irmãos, a palavra do Senhor que se encontra no livro de Moisés, Deuteronômio, no capítulo 11. Deuteronômio, e diz assim a Sagrada Escritura: Amarás, pois, ao Senhor teu Deus, e guardarás a sua observância, e os seus estatutos, e os seus juízos, e os seus mandamentos, todos os dias. E hoje sabereis que falo não com vossos filhos, e não que o não sabem, e não viram a instrução do Senhor vosso Deus, a sua grandeza, a sua mão forte, o seu braço estendido, nem tampouco os seus sinais, nem os seus feitos, que fez no meio do Egito a Faraó, rei do Egito, e a toda a sua terra, nem o que fez ao exército dos egípcios, aos seus cavalos, aos seus carros, fazendo passar sobre eles as águas do Mar Vermelho, quando vos perseguiam, e o Senhor os destruiu até o dia de hoje, nem o que vos fez no deserto até que chegastes a este lugar, e que o fez a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe, filho de Rubem, como a terra abriu a sua boca e os tragou com as suas casas e as suas tendas, como também tudo o que subsistia, como tudo que subsistia e lhes pertencia no meio de todo Israel, porquanto os vossos olhos são os que viram toda a grande obra que fez o Senhor. Guardai, pois, os mandamentos que eu vos ordeno hoje, para que vos esforceis e entreis e possuais a terra que passais a possuir, para que prolongueis os dias na terra que o Senhor jurou a vossos pais, dá-la a eles e à sua semente, terra que mana leite e mel, porque a terra que entras a possuir não é como a terra do Egito, glória ao Senhor, de onde saístes, em que semeavas a tua semente e a regava com o teu pé, e como a uma horta, mas a terra que passais a possuir, é a terra dos montes e de vales, e da chuva dos céus beberás as águas. Glória ao nome do Senhor. Terra que o Senhor teu Deus tem cuidado, os olhos do Senhor teu Deus estão sobre ela continuamente, desde o princípio até ao fim do ano. E será que, se diligentemente obedecer dos meus mandamentos que hoje te ordeno, de amar ao Senhor teu Deus e de o servir de todo o teu coração e de toda a tua alma, então darei chuva à vossa terra a seu tempo, a temporã e a serôdia, para que recolhas o teu grão e o teu mosto e o teu azeite. E darei erva no teu campo aos teus gados, e comerás e fartarás. Guardai-vos o vosso coração, não se engane, e vos desvieis, e sirvais a outros deuses, e os inclinais perante eles. E a ira do Senhor se acenda contra vós, e feche os céus, e não haja água, e a terra não dê a sua novidade. E cedo perecereis da boa terra que o Senhor vos dá. Estes versos, irmãos. Amém. Amém. Glória a Deus. Bendito é o Senhor. Prezados irmãos, esta palavra que Deus manda para nós nesta noite, uma palavra gloriosa,
em que o Senhor, irmãos, deu ordem a Moisés de reunir o povo, de congregar o povo, para receber as últimas instruções que Deus daria na boca de Moisés. Porque, se os irmãos conhecem a Escritura, vai passar daqui para frente, da mão de Deus, esta missão de entrar na terra, o Senhor vai passar para Josué. Mas, irmãos, Moisés, como homem de Deus, e pelo peso que ele tinha, irmãos, Deus incumbiu ele de passar as últimas mensagens para o povo de Deus. Irmãos, na verdade, era uma repetição de tudo que Deus havia dito já. Não era, irmãos, uma coisa nova, uma novidade que Deus estava trazendo naquele dia. O povo já sabia, mas era algo que o Senhor precisava lembrar o povo, porque o Senhor sabia o que estava por vir nos dias vindouros. Irmãos, hoje Deus dava oração para o servo de Deus, irmãos, apresentando as nossas necessidades. E o Senhor traz esta palavra para nós, irmãos, quando hoje, até mesmo no pedido de oração para os jovens, para os nossos filhos, nossos netos, não é, irmãos? O Senhor traz esta palavra para nós, porque o Senhor, irmãos, Ele trouxe na consciência do povo naquele dia, irmãos, algo que ficou registrado para nós para sempre. E o Senhor, nos capítulos anteriores, irmãos, vão ver, irmãos, o que acontece, que o servo de Deus, Moisés, começa a relatar que ele havia subido no monte do Senhor e trazido a lei para o povo. Mas foram só 40 dias, irmãos, que ele ficou fora. Não ficou tanto tempo assim, naquela subida de Moisés. Irmãos, o povo já se corrompeu, porque não via mais a face de Moisés. O povo se corrompeu na idolatria. E dizia para Arão, dizendo para ele, Moisés não volta mais. Se nós não podemos chegar perto desse monte e sobreviver, ele entrou no meio dessa nuvem, desse fogo, desse poder que está aí. Ele não vai aparecer mais, ele acabou. Toda essa promessa, tudo isso, faz para nós um bezerro de ouro, faz para nós um Deus para nós adorarmos, cria para nós alguma coisa para nós adorarmos. Irmãos, a opressão para Arão foi tão grande, mais tarde ele confessa, quando ele confronta com a justiça de Deus, ele confessa que se ele não fizesse, ele iria morrer, o povo ia matar ele se ele não fizesse aquilo. Então ele juntou do povo, irmãos, tudo que o povo tinha, irmãos, de brincos, de pulseiras, da fala cadeias, né, de pulseiras, irmãos, ele juntou e fundiu tudo aquilo lá e fez um bezerro de ouro para o povo começar a adorar. Irmãos, a parte interessante é que nós vemos na Escritura que o Senhor, quando Ele nos criou e fez nós almas viventes, Ele colocou em nós, irmãos, além de alma vivente, Ele colocou em nós um espírito, não o espírito de Deus, o espírito do próprio homem, que Ele colocou em nós um espírito em que nós, irmãos, somos, mesmo que nós não queremos, irmãos, mesmo que a pessoa seja na sua mente, na sua incapacidade de pensar corretamente, ele diz que ele não crê em Deus, que ele é ateu, ele não crê em Deus. Mas existe dentro de nós um espírito que não é dessa terra, que não é das coisas comuns que nós vemos e conhecemos. E esse espírito, ele adora sempre alguma coisa, porque ele veio de um poder, glória ao nome santo do Senhor. E ele adora. Se ele não adora a Deus, irmão, se o homem no seu espírito não se dedica para adorar a Deus, ele acaba adorando outras coisas. E quando não tem, ele cria, ele inventa alguma coisa para crer e para adorar. Por isso, o Senhor sempre guardou nós, o povo do Senhor, da idolatria. Porque se nós não servimos e adoramos o Senhor, irmãos, a Irmandade pode ter certeza disso. O irmão pode começar a pensar nisso. Você ou alguém, irmãos, alguma pessoa, irmãos, quando começa a perder a adoração do Senhor, ele começa a adorar alguma outra coisa. Irmãos, e nós vemos aqui, o povo quando não via mais, irmãos, aquela obra, aquela promessa que Deus havia feito, o espírito do povo precisava de adorar em alguma coisa. E cria para nós um bezerro de ouro, como os outros povos têm um Deus, nós precisamos de um Deus também. Irmãos, nós temos que tomar cuidado, porque hoje, não é? Nós damos graças a Deus, olhando aqui, não temos nenhuma idolatria, né? Não temos nada, não temos nenhuma imagem, nem nada. Mas, irmãos, isto é engano da Irmandade. A Irmandade não se engane com essas coisas. Aqui, graças a Deus, nesse templo, nós não vemos nada. Mas, irmãos, temos certeza, se o Espírito Santo abrisse o nosso coração para ver o que está na nossa vida, no nosso coração,
irmãos, nos nossos telefones, irmãos, os ídolos que nós temos, as pessoas que nós criamos, irmãos, como ídolos, como ideologias que nós criamos, o povo está sendo enganado e adorando da mesma maneira porque deixaram de adorar o Senhor. Irmãos, uns adoram o dinheiro, outros adoram outra coisa, mas sempre está no coração do homem. Quando ele não adora a Deus, ele começa a adorar alguma outra. Ah, mas eu não creio em nada, eu só creio... De alguma maneira, o homem, nem que seja adorar ele mesmo, mas ele começa a adorar alguma coisa, irmãos, para tirar e recolocar no lugar do Espírito, que o Espírito dele sente essa necessidade. Mandar de perdoa, irmão, mas é parte da palavra que Deus está mandando para nós aqui nesta noite. Irmãos, então o povo pediu, e criaram lá um Deus, quando Moisés desceu, irmãos, Moisés cheio do Senhor. Irmãos, imagina, irmãos, o homem estava falando com Deus. Irmãos, o Senhor era... Não fala que Moisés comeu e nem bebeu naqueles dias, né, porque não precisava, estava na presença de Deus. Toda a energia que o corpo dele precisava, todo o refrigério que o corpo dele precisava, vinha do Senhor, porque Deus estava com ele, irmãos. Glória ao nome santo do Senhor. Moisés desce do monte, irmãos. Aquela presença de Deus ainda estava nele, irmãos. Ele desceu com as pedras, e quando ele chegou, ele fala, aqui está escrito nos versos, nos capítulos anteriores, quando ele chega, irmãos, lá e vê o povo naquela idolatria, irmãos, ele começa a comentar, ouço um barulho no meio do povo, um alarido, e o Espírito Santo não se engana, irmãos, e não é alarido de guerra, é um outro alarido, era o povo, irmãos, já tinha caído na idolatria, tinha caído no pecado, irmãos, que o Senhor tem que nos guardar. Nós temos que pedir a Deus, o Senhor não tem, nós temos que pedir a Deus que nos guarde da idolatria. Glória ao nome do Senhor. Então, irmãos, eu comecei a ouvir aquilo, irmãos, naquela hora, irmãos, faltou, talvez, em Moisés, alguma outra capacidade, irmãos, não podemos julgar, talvez nós teríamos feito muito pior, não é? Ele, naquela hora, naquela santificação que ele estava, irmãos, e o poder de Deus na vida de Moisés era tão grande, que a Irmandade veio lá, que o seu rosto brilhava, né, que ele estava na presença de Deus, o rosto dele teve que colocar um véu para o povo suportar a presença de Deus que estava ainda nele, a manifestação de Deus que ainda estava nele, o seu rosto brilhava, irmãos, mas aquela força naquela hora ele jogou as pedras dos mandamentos, irmãos, e houve uma grande destruição, tanto daquele bezerro como daquele povo, irmãos, e aqui fala das coisas que o Senhor fez, mas de repente, irmãos, no mesmo capítulo anterior, o Senhor relembra o povo, vocês pecaram, vocês caíram, mas o Senhor ainda teve misericórdia. E ainda pediu que eu subisse novamente e construísse uma arca e lavrasse a pedra. E ele disse ao Senhor que eu colocarei nessas pedras os meus mandamentos. E colocou o Senhor novamente os mandamentos nas pedras. E teve misericórdia de nós e nos mandou os mandamentos para que nós obedecêssemos ao Senhor. Glória ao nome do Senhor. E agora, irmãos, como estava passando, ele dizia, o Espírito Santo dizia, amarás o Senhor por teu Deus e guardarás a observância e os seus estatutos e os seus juízos, os seus mandamentos todos os dias. Irmãos, aqui não está dizendo de segunda a sexta ou de sábado e domingo somente, somente quando nós estamos aqui no templo, não. Todos os dias nós devemos guardar e observar os mandamentos do Senhor. E o Senhor fala algo muito maravilhoso aqui. E diz, esta palavra para vocês obedecerem e guardarem as minhas palavras. Não estou falando para os vossos filhos pequenos, ou seja, não é coisa que eles vão fazer amanhã, é para fazer agora e todos os dias da vossa vida. Porque os vossos filhos pequenos não viram. Irmão, isso aqui já era uma profecia que o Senhor não fala claro aqui. Né? Não viram vocês passarem pelo meio do Mar Vermelho. Os vossos filhos não viram o que eu fiz no deserto. Os vossos filhos não viram muita coisa que vocês viram, não viram a glória quando o Senhor mandou os mandamentos, eles não viram nada disso, mas vocês viram, e vocês são testemunhas de tudo que o Senhor fez. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, e o Senhor fala para eles, para esse povo, dizendo que o Senhor havia feito contra os egípcios, quando o Senhor abriu o Mar Vermelho e acabou com todos eles. Irmãos, e o Senhor fala até da rebelião que houve, irmãos, de Datã e Abirão, os filhos de Eliabe, o filho de Ruben. Irmãos, quando o Senhor, irmãos, na sua ira, abriu a terra, irmãos, e tragou eles e as suas famílias e tudo que eles pertenciam, o povo viu aquilo. Então o Senhor dizia para aquele povo, essas palavras que eu estou mandando para vocês hoje, para vocês lembrarem, não é somente para os vossos filhos, é para vocês mesmos lembrarem. Porque nós, irmãos, nós que somos pais, temos uma responsabilidade depois de passar por nossos filhos, irmãos. E às vezes,
irmãos, a Irmandade pode dizer aqui, ou o irmão que está congregado conosco online, dizer, mas Senhor, eu não vi nada dessas obras. Eu não vi o Mar Vermelho abrir, eu não vi o maná, eu não vi isso, eu não vi aquilo. Todas essas obras que fala na palavra é maravilhosa. Mas o Senhor mesmo fala que não é para os filhos porque eles não viram. Eu não vi as tuas obras, Senhor. Mas, irmãos, o Senhor fala na sua palavra lá em Romanos, o primeiro capítulo de Romanos diz que os céus plenamente declaram a glória e o poder de Deus. E o salmista também fala, Senhor, os céus declaram a tua glória, e uma declaração faz a tua glória de um dia para o outro dia. Não é, irmãos? Então a pessoa, o homem e a mulher, não precisa, irmãos, nem conhecer os mandamentos para saber da existência e do poder e da obra de Deus. Se nós temos o nosso coração, e a irmã e o irmão têm o coração voltado para adorar o Senhor e não os ídolos, irmãos, o Senhor mesmo faz com que nós possamos ver a sua obra. Glória ao nome santo do Senhor. Irmãos, me lembro bem, irmãos, era há uns anos atrás, irmãos, eu estava um pouco enfermo e pensava que o Senhor ia me levar. E eu tive no meu coração de levar meus filhos, irmãos, na minha cidade, mostrar para eles as coisas, no tempo da minha infância, e fiz isso com eles. Um dia estava sentado com meu filho mais novo, irmãos, do lado de fora, na cidade onde eu nasci, no interior do Brasil, irmãos. E os irmãos sabem que no hemisfério sul, o céu, ele reflete um lado da Via Láctea, não é, irmãos, que aqui na América do Norte nós não vemos. Vemos uma pequena parte dele, o ângulo da própria Terra, e os irmãos que são do Brasil percebem, sabem que o céu, e conhecem aqui, conhecem lá, e sabem que o nosso céu lá ele tem mais estrelas, porque reflete a Via Láctea. Meu filho, ele nasceu aqui, não conhecia. Um dia nós sentamos do lado de fora, irmãos, estavam no campo, e até deitamos na grama, irmãos, era um dia de junho, julho, estava bastante frio, bastante seco, deitamos na grama e começamos a olhar para o céu, as estrelas. Irmãos, ele ficou maravilhado, ele me dizia, papai, eu não sabia que existia isso. Mas ele perguntou, o que é aquilo? O que é aquilo? Nós começamos a conversar, uma das coisas que estava no céu. Irmãos, obviamente, a nossa conversa entrou para o Senhor. Não tem como o homem comum, não precisa nem ser crente, um homem comum, olhar para o firmamento e ver tudo que Deus criou e negar a existência de um Deus criador de todas as coisas. É impossível. Glória ao nome do Senhor. Então a própria criação de Deus declara a glória e o poder de Deus. A própria criação, o próprio poder do Senhor. Irmão, se o irmão tem dúvida de alguma coisa, pare um pouco na tua vida e pensa e olha para o céu, que você vai ver que Deus existe e Ele opera. Glória ao nome santo do Senhor. Então, irmão, nós temos na nossa vida esse operário do Senhor, e o Senhor dizia para eles, esta obra é para vocês, pais, para vocês lembrarem e saberem. E lá na frente, irmãos, no outro parágrafo que nós não lemos, diz, e agora, depois que vocês têm a lei no teu coração, amarra a lei e os feitos que eu fiz no vosso coração, e no vosso braço direito e na vossa testa. E ande com os vossos filhos, falando, quando andares no campo, fala com teu filho. Quando sentares na mesa para comer, repete essas obras com teu filho. Quando sentares na tua casa, fala para os teus filhos e para a tua descendência da obra que eu tenho feito no vosso meio. Irmãos, os hebreus fazem isso literalmente, eles amarram aqui no braço, amarram na testa para fazer as ações, mas não era isso que o Senhor estava falando para eles, o Senhor estava falando, amarra no teu coração e na tua mente a minha palavra, amarra ela em ti, não deixa escapar a minha palavra e os meus mandamentos, porque se você guardar na tua vida essas palavras, terá bênção na tua casa, na tua terra, todo ano até o final do ano, dizia o Senhor aqui. Glória ao nome do Senhor. Então, irmãos, às vezes nós pensamos que, estou provado, as coisas estão... Irmão, irmã, o Senhor, na verdade, tem tempos que Deus permite a prova na nossa vida. Passamos por prova. Mas a maioria das coisas que nos acontece é por causa da nossa desobediência. Nós desobedecemos o Senhor em alguma coisa, irmãos, aí começa a vir na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa família, começa a vir, irmãos, as dificuldades, porque nós fomos desobedientes à palavra do Senhor. E dizia aqui, guardai o vosso coração e não se engane, e não vos desvieis, sirvais a outros deuses e vos inclinais perante eles. Irmãos,
Não pode falar, mas eu não me inclino diante de nada. Eu não sirvo nenhum Deus, nenhuma idolatria, eu não sirvo nada. Eu só sirvo o Senhor. E outros ainda dizem, eu nasci de pais crentes, eu nasci e cresci na congregação, a minha vida é servir a Deus. Irmãos, e muitas das vezes, estes deuses que são criados aqui, eles estão invisíveis para nós. Não é? Não tem uma imagem que o irmão vê, não tem, mas o nosso coração, nós devemos cuidar, irmãos, e pedir a Deus que nos mostre, Senhor, onde está o meu coração? Onde está o meu coração? Às vezes o nosso coração, irmãos, está em coisas que são normais. São normais. Como ontem, Deus deu de um servo de Deus agradecer a Deus aqui no testemunho, dizendo que durante o tempo da pandemia, alguma coisa entrou no seu coração, nada ilícito, irmão, coisas normais, mas dele o Senhor requereu uma parte. Irmãos, será que o Senhor não requer uma parte de cada um de nós nesta noite? Uma parte especial? Ah, é lícito, pode. Pode, não tem problema. Mas para você tem. Mas para mim tem. E aquilo que nos prejudica, irmão, nós temos que não vos enganeis, diz a palavra do Senhor. Não vos enganeis e vos desvieis, servindo a outros deuses, e vos inclineis perante eles. E a ira do Senhor se acenda contra vós, e o Senhor fecha os céus, e não haja a chuva seródia, temporã e seródia, que eu vos mande. Irmãos, porque na tua vida e na minha, irmãos, tem as temporadas que Deus já tem ordenado, mas tem aquelas bênçãos que Deus manda de quando em quando. E quando nós caímos na desobediência, estas bênçãos acabam. Acabam, irmão. Irmãos, e que Deus guarde o irmão e a irmã, porque nem sempre essas bênçãos é dinheiro. Nem sempre. Às vezes são outras coisas que valem muito mais do que o dinheiro. E nós não podemos deixar que isso acabe na nossa vida. Glória ao nome do Senhor. Irmão, irmã, é a palavra de Deus que Deus manda para nós nesta noite, irmão, irmã. Voltemos a nossa vida e o nosso coração para o Senhor. É dele a nossa vida, a minha e a sua. Glória ao nome santo do Senhor. E colocar o nosso coração em a intenção de obedecer o Senhor. Porque, irmãos, nós sabemos que nós somos falhos, nós sabemos que nós tropeçamos, nós sabemos que nós erramos, nós sabemos que em nós não há força suficiente para agradar a Deus. Tudo isso nós sabemos. Mas tem que estar no coração nosso, irmãos, esta intenção de não nos enganarmos a nós mesmos, irmãos, e pensar que se nós desviarmos do Senhor, as bênçãos dele continuam. Porque quando nós desviamos do Senhor, irmãos, desviamos também das suas bênçãos. E o Senhor quer que as bênçãos do Senhor continuem na vida da irmã e do irmão e na minha. Irmãos, obediência à palavra do Senhor, glória ao nome do Senhor, aos seus mandamentos. Aos seus mandamentos, o Senhor fez uma promessa para ti e para mim, irmãos, uma promessa eterna que não se acaba. Mas ela depende, falando das bênçãos do Senhor durante esse tempo da nossa vida aqui, irmãos, ela depende da nossa obediência e sinceridade à palavra do Senhor. Porque, irmãos, a nossa fraqueza, o Senhor cuida dela. Ele sabe da fraqueza do irmão e da irmã. O Senhor não destruiu o povo quando Moisés desceu do deserto, lá do monte. Não. Aqueles que haviam cometido a sedição, o pecado da sedição, pagaram o maior preço. Não é, irmãos? E houve algum movimento da parte de Deus para que o povo despertasse e não voltasse a cair naquilo, irmãos. Mas, no geral, Deus perdoou o povo continuou, houve uma bênção, porque o povo voltou e se arrependeu. Nós, irmãos, não é diferente. O Senhor quer que em nosso coração, irmãos, esteja preparado. Ainda, irmãos, que em ti e em mim haja alguma falha, haja algum erro, o Senhor não nos lança fora. Ele nos ajuda. Ele trabalha conosco. Mas tem que estar em nós, irmãos, essa sinceridade de entender que o que nós estamos fazendo nem sempre está de acordo à vontade de Deus. Glória ao nome de Deus. Tem que estar em nós. E quando existe isso, o Espírito Santo trabalha dentro de nós. Ele nos ajuda. Ele nos ajuda. Ele nos indica o caminho, ele nos dá força. Aí a força do Senhor vem e nós conseguimos melhorar 1%, 2%, 10%, 20%, até que nós vamos chegando na estatura que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Mas o Senhor vai nos transformando e Ele trabalha conosco. Glória ao nome do Senhor. É a palavra que Deus manda para nós, irmãos. Então dizia o Senhor, ponde, pois, essas palavras no vosso coração, e a vossa alma atai na vossa mão, para que estejam na vossa cesteira entre os vossos olhos.
nós não lemos esse verso anterior. Os hebreus colocam isso aqui, irmãos, literalmente, mas não era para fazer aquela caixinha que tem um nome que se coloca aqui, que amarra no braço e faz... Não é aquilo que Deus estava mandando fazer. Glória ao nome do Senhor. Porque se os irmãos veem, irmãos, no capítulo anterior, o Senhor dizia para eles assim: circuncidai a mente e o vosso coração, não do prepúcio da carne, mas a vossa mente e o vosso coração perante o Senhor. E lá, irmãos, o apóstolo repete dizendo: batismo que vos salva, não da circuncisão da imundícia da carne, mas da renovação de uma nova consciência para com Deus. E é o que o Senhor quer para cada um de nós, irmãos. A cada dia a palavra do Senhor trabalha na tua consciência e na minha, purificando-nos para o Senhor. E nesta purificação entram as bênçãos do Senhor, na parte material, na parte familiar e também na parte da nossa vida. Glória ao nome do Senhor. Para que haja as bênçãos do Senhor, é necessário que vivamos em obediência à sua santa palavra. Às vezes os irmãos podem pensar: mas fulano, ciclano é milionário e ele não conhece a Deus. Irmão, outra parte da palavra diz assim: não olheis para a prosperidade do ímpio e nem desejai, porque certamente serão ceifados. Se não são ceifados nessa vida, serão na próxima, irmão. Então não inveja, não olha. Este ídolo não é exemplo para o irmão. O irmão percebeu que a Irmandade percebe que, de repente, o nosso coração já faz um ídolo novo. Faz um ídolo novo. Fulano é muito importante, é muito inteligente. Cuidado, cuidado. Não deixe o teu coração cair na idolatria. Você está criando ídolos de tempo em tempo no teu coração. O Senhor quer te colocar para servir um Deus vivo que fez os céus e a terra. E a nossa consciência seja aberta para o Senhor. É a palavra que Deus manda para nós. Nesta noite, Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor.